Oséias, filho de Num. A partir de hoje, você será chamado de Josué. Josué significa: o Senhor é a salvação. Aleluia. O Senhor é a nossa salvação. E no grego, o nome Josué, traduzido para o grego, significa Jesus. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e Ele é a nossa única salvação. Ele é o único. Diz assim a palavra de Deus, somente um versículo. Disse mais o Senhor a Josué: hoje resolvi sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até o dia de hoje. Mais uma vez, para ficar bem gravado como um versículo só. Disse mais o Senhor a Josué: hoje resolvi sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal, até ao dia de hoje. Põe a Bíblia no banco, um minutinho, eu vou liberar uma palavra profética para você. A palavra opróbrio significa humilhação, desprezo, angústia, sofrimento. Isso que significa a palavra opróbrio. Ergue sua mão sim. Eu quero profetizar sobre a sua vida aqui nesta noite. Hoje, no dia de hoje, o Senhor removerá da sua vida todo o opróbrio deste mundo, toda humilhação, toda angústia, toda tristeza, toda a pobreza, toda a miséria. Tudo isso eu libero sobre a tua vida nesta noite, que o Senhor tira da tua vida. Hoje o Senhor ouve o seu clamor, ouve a tua oração e contempla você aqui nesta noite, e vai tirar de você toda a humilhação. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Aleluia. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Irmãos, o Josué, quando recebe esta poderosa palavra da parte de Deus naquele momento, ele estava em Gilgal. O Senhor acabara de dar, o contemplar com a grande conquista, com a grande vitória. Ele estava ao leste do Rio Jordão, e ele acabara de atravessar o Rio Jordão pelas mãos do Senhor. Ele atravessa o Rio Jordão pelo grande milagre que o Senhor havia feito naquele momento. E ele, orientado pelo Senhor, a Bíblia fala que em Gilgal havia 12 pedras, a qual cada líder das 12 tribos de Israel pegou do meio do Rio Jordão e construiu um monumento para que se lembrar as maravilhas que o Senhor Deus havia feito no meio do povo de Deus. É como se fosse um ano novo, é como se fosse o mês de janeiro para nós. Há uma reflexão sobre tudo que Deus havia feito até o dia daquele momento, até aquele exato momento. 12 tribos eram as tribos de Israel, eram os 12 filhos de Jacó, e nós temos no nosso calendário 12 meses. É como se nós parássemos aqui nesta noite e contemplássemos e lembrassemos aquilo que o Senhor fez nos 12 meses que se passaram. É como nós tivéssemos em nossas vidas um memorial daquilo que o Senhor é por nós, da salvação que o Senhor tem feito por nós, e até aqui Ele tem nos ajudado. E Josué, meus irmãos, ele não lembra somente um ano, mas eu imagino que na memória dele, ele lembra 40 anos que se passaram, porque há 40 anos atrás, Josué estava de frente de uma missão, a missão que Moisés havia dado para ele. Ele acabara, junto com o povo de Israel, aproximadamente quase mais de 2 milhões de pessoas, porque a Bíblia fala que eram 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, daria mais ou menos uns 2 milhões e meio a 3 milhões de pessoas. Então, aquelas pessoas, aquele povo, o Senhor acabara de tirar a humilhação deles.
O Senhor acabara de tirar o opróbrio daquele povo, e com a mão forte, uma mão poderosa, a Bíblia diz que eles foram perseguidos na saída deles para a terra prometida, e havia um mar vermelho na frente, e Faraó vinha atrás para destruir aquele povo, para acabar de vez com a promessa que o Senhor havia feito lá atrás a Abraão, porque a mesma promessa que Deus dá a Josué, no capítulo 1, no versículo 3, Deus diz a Josué: Josué, onde você pisar a planta do teu pé, eu hei de te dar por herança. A terra que você pisar, eu lhe darei por herança. Essa promessa o Senhor deu a Abraão, ao pai Abraão lá atrás: Abraão, eu te darei toda a terra que você está vendo agora, a terra do Amorreu, do Jebuseu, dos Amalequitas, dos Amorreus. Aquela terra estava sendo dominada por inimigos, pessoas ruins, pessoas que viviam em pecado, pessoas que haviam voltado as costas para Deus, dominaram aquela terra. Os inimigos de Israel estavam dominando aquela terra, mas aquela terra não era deles, aquela terra era de Deus. Então, quando Deus diz a Josué, no capítulo 1, no versículo 3 de Josué: onde você pisar a planta dos teus pés, eu te darei por herança. Ele está dizendo que Ele é Deus. Ele é Deus no céu e Ele é Deus aqui na terra também. E sendo Deus aqui na terra, Ele é o governo de toda a nação, de todo o continente. E sendo governador e está no controle de tudo, Ele tira Israel lá de dentro do Egito, lá de dentro da mão poderosa de Faraó, porque o Egito era uma grande potência naquela época, mas não tem governo, não tem potência, não tem poder bélico aqui na terra que possa impedir o agir de Deus, a mão de Deus. Nada impedirá. Agindo Deus, quem impedirá? Quando Deus resolve remover a miséria, o opróbrio, quando Deus resolve remover a humilhação, irmão, não tem ninguém que possa impedir. E nesta noite a palavra de Deus para a sua vida é: Ele vai remover a tua humilhação, Ele vai remover o teu opróbrio, a tua miséria, a tua angústia. Ele vai te dar dias de alegria na presença dEle. Mas havia algo que podia impedir o povo de Israel de receber a grande vitória. Havia um mar vermelho na frente deles, Faraó atrás, mas a mão do Senhor abre o mar vermelho e o povo passa a seco do outro lado, porque para Deus não tem tempestade, não tem mar, não tem nada que pode impedir o agir de Deus, nem a força da natureza pode impedir que o Senhor Deus tirasse a humilhação daquele povo. Não tem nada, meus irmãos, para um pescador, não tem nada para um navegante do que a fúria e a força do mar. E a Bíblia diz que um certo dia os discípulos estavam com Jesus e adentraram no barco onde ele estava, e quando eles estavam em alto mar, a Bíblia fala que houve uma grande tempestade, o barco balançava para lá e para cá, mas Jesus que estava no barco, Jesus que era Deus, Jesus que é Deus aqui nesta noite, estava no controle de tudo, e estando no controle de tudo, Ele dormia na ponta do barco, tranquilamente. As ondas do mar não o atemorizavam, porque Ele é Deus, Ele tem controle sobre o mar. E a Bíblia diz que os discípulos ficaram apavorados, porque eles já haviam visto Jesus ressuscitar morto, eles já haviam visto Jesus levantar paralítico, eles já tinham visto Jesus dar vistas aos cegos, eles já tinham visto Jesus fazer grandes maravilhas, mas até aquele momento eles estavam diante de uma coisa impossível ao homem de acontecer, porque não tinha nada mais perigoso para eles do que a fúria do mar. E eles vão acordar Jesus, e quando acorda Jesus, a Bíblia fala que ao ele acordar, ele fala ao mar: aquieta-te, mar. E a Bíblia diz que o mar se aquietou, se acalmou, e houve grande bonança naquela noite, em meio à tempestade. Ah, meus irmãos, eu não sei
como é que está a tua vida aqui nesta noite. Eu não sei como é que está o teu barco. Eu não sei como é que anda na tua casa, nos teus negócios, nos teus projetos. Eu não sei como é que anda o teu relacionamento, mas eu quero dizer para você nesta noite: Jesus está no barco e ele está dormindo. Mas se você clamar por ele nesta noite, essa tempestade vai se acalmar, o mar vai se acalmar e vai haver grande bonança. Vai haver bonança na sua vida, vai haver bonança na sua casa, no seu lar, para a tua família, vai haver bonança nos seus negócios, porque Jesus Cristo, ele está no barco e ele tem poder nos céus e tem poder aqui na terra também. E é desse Deus que Josué faz memória. E Josué se lembra, meus irmãos. Eu imagino ele se lembrando agora da missão que Deus havia dado para ele: a terra te dei por herança. E Moisés escolhe 12 homens para espiar a terra. Há 40 anos atrás, esses homens saem e vão espiar a terra de Canaã. E a Bíblia fala que volta os 12 homens da sua missão de espiar a terra. E desses 12 homens, dois homens, Josué e Caleb, falam da terra. A terra é boa, o Senhor nos abençoou, o Senhor nos deu uma terra que mana leite e mel, há frutos na terra. Os cachos de uva da terra precisavam de 2 homens carregar, um do lado e um do outro, de tanta bonança que havia na terra. E a alegria daqueles 2 homens era tão grande, era maravilhada. Eles estavam crendo porque estavam diante do milagre, estavam diante da vitória de Deus para a vida deles. E contrapartida, os 10 espias começam, irmão, a aterrorizar. Eles não tiveram a mesma fé do que Josué e Caleb. Eles começam a ver somente coisa ruim, são pessimistas. Eles dizem: a terra será difícil de conquistar. Os inimigos que existem na terra são gigantes, são os filhos de Amaleque. Os filhos de Amaleque, irmão, são aqueles de quem descenderam o gigante Golias. Então imagina a dificuldade que tinha para entrar naquela terra. E os pessimistas desencorajaram o povo de Deus, falaram mal, criticaram, disse que não ia conseguir, calaram Josué, humilharam Josué e Caleb naquele dia. E a Bíblia diz que eles teve que se esconder, porque senão eles iam ser apedrejados. Ah, irmão, quantas vezes o Senhor tem te dado uma palavra profética, uma palavra de promessa, e quando você fala com alguém que é pessimista, essa pessoa quer te desencorajar, esta pessoa quer te desanimar, esta pessoa fala mal da igreja que você vai, esta pessoa fala mal do pastor que prega para você, esta pessoa fala mal da tua família, fala mal dos teus sonhos, ri, zomba de você. Eu quero dizer para você nesta noite: não desanime, esta humilhação vai passar, o Senhor vai te dar vitória. O Deus que foi com Josué, Ele é contigo nesta noite, e você vai cantar o hino da vitória. Não dê ouvido àqueles que são pessimistas, aqueles que te desencorajam, aquele que diz que você não é capaz, aquele que diz que você não canta bem, aquele que diz que a tua palavra é fraca. Não desanime, o Senhor tem uma chamada na tua vida, uma chamada poderosa. Ele vai te levantar como missionário, como cantor, como cantora. Ele vai te levantar como obreiro da casa de Deus. Aqueles que diziam que você é frio, vai ver você como uma chama de fogo, como uma labareda de fogo, porque o Senhor vai tomar a tua vida. Ele está no controle de todas as coisas. Ele está aqui nesta noite. O Senhor Deus está no controle de tudo. A Bíblia diz, meus irmãos, que o capítulo 1, versículos 6, 7, 8 até o 9, o Senhor ainda o encoraja, Josué, por aquilo que ele havia passado. O passado muitas vezes nos deixa
deixa desanimado. Os traumas, os projetos que deram errado, aquilo que acreditávamos e não aconteceu. Já havia 40 anos, irmãos, 40 anos, a primeira vez que Josué ia conquistar a terra, e ele não conquistou a terra por causa dessas 10 pessoas que inflamaram o povo, que falaram mal, que falaram palavras de maldições, que fizeram oração contrária, que não acreditaram no projeto de Deus. Mas a Bíblia diz que 40 anos Josué permaneceu firme na presença de Deus. Josué e Caleb permaneceu firme, e depois de 40 anos o Senhor tira a humilhação de Josué e Caleb e de todos que saíram do Egito de 20 anos para baixo, porque os que tinham de 20 anos para cima não entraram na terra prometida, mas aqueles que confiaram na palavra do Senhor adquiriram a terra que o Senhor havia prometido para eles. O conquistar está nas tuas mãos. Se você crê no Senhor, você vai conquistar a terra que o Senhor prometeu para a tua vida. Você vai conquistar os milagres que Deus tem para a tua vida. A Bíblia fala: se creres, verás a glória de Deus. Basta você crer no milagre, que você vai conquistar a vitória de Deus para a sua vida. Uma outra palavra poderosa que Josué poderia ter se lembrado neste momento está em Josué capítulo 3, versículo 5. Diz assim: santifica, porque amanhã farei maravilha no meio de vós. Santifica, porque amanhã farei maravilha no meio de vós. Irmão, lendo esse versículo no dia de hoje, o que mais chama a atenção da maioria das pessoas é as maravilhas que Deus faz no meio do povo. O que mais nos chama a atenção são as maravilhas, os milagres, as bênçãos do Senhor. As bênçãos e os milagres arrastam a multidão, mas o versículo chave, a palavra chave desse versículo se diz: santificai. Para haver milagre tem que haver santificação. Para haver cura tem que haver santificação. Para haver salvação de alma, batismo com o Espírito Santo, tem que haver santificação. Irmão, santificação não sai de moda. A cor do cabelo, o corte de cabelo, as roupas que a gente veste, o modelo do carro, a cor da casa, o modelo da casa, tudo isso passa, sai de moda. Mas santificação não sai de moda. Santificação é eterno. A Bíblia fala que o Senhor é santo. O Espírito Santo, ele é chamado de santo. A Bíblia fala que o Espírito Santo não habita em templos imundos. Nós precisamos limpar a nossa casa. E para haver milagre na casa de Deus, para haver cura, para Deus entrar na tua casa com providência, tem que haver santificação. Tem que haver arrependimento do pecado. Tem que abandonar o pecado, abandonar as coisas erradas. Nós não podemos, meus irmãos, profanar aquilo que é santo. A Bíblia fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita em nós, que somos templos do Espírito Santo de Deus. O seu corpo, amado irmão, amada irmã, ele é templo do Espírito Santo de Deus. O teu corpo é templo, ele tem que se manter santo, ele tem que estar livre de pecado. Você não pode se encher das coisas deste mundo. Quantas das vezes nós chegamos aqui na igreja cheia das coisas do mundo, cheia de maldade no coração, cheia de coisas, meus irmãos, que o mundo nos coloca, porque assim mesmo, quando estamos no mundo, o mundo vai jogando coisas na nossa mente, vai enchendo a nossa cabeça. Quando paramos diante do aparelho de televisão, é tantos programas, tanta imoralidade, tanta indecência. Quando nós paramos para ver um jornal, nós vemos, meus irmãos, muitas coisas, muita violência, muita maldade no mundo. As páginas dos jornais sangram, porque é morte, é violência contra a mulher, é violência contra a criança, é guerras e rumores de guerra. E muitas das vezes nós enchemos dessa coisa e chegamos aqui na casa de Deus e não há espaço para o Espírito Santo operar. Nós precisamos esvaziar, irmão, das coisas deste mundo. Precisamos, meus irmãos, quebrar o nosso vaso de alabastro e dar o melhor de nós para o Senhor Jesus. Para
O que você trouxe para o Senhor aqui nesta noite? O que você trouxe para entregar para Ele? Aleluia. O Ciclo de Oração cantou aqui um hino lindo. O meu vaso de alabastro eu quero te oferecer. Me humilho aos teus pés, porque santo tu és. Aleluia. Quer ser exaltado aqui nesta noite? Se humilhe aos pés de Jesus. Se humilhe debaixo das mãos potentes do Senhor. O vaso de alabastro, irmão, foi uma mulher que pegou aquele vaso com perfume caríssimo. A Bíblia diz que o perfume era 1 ano de trabalho. E na cultura judaica, quando uma moça fazia sua transição de menina para moça, ela juntava aquele dinheiro mês após mês, ano após ano, e ia juntando o vaso de alabastro, o perfume. E aquele perfume era guardado para o dia mais importante da vida daquela mulher, que era o dia do seu casamento, a noite de núpcias. E a Bíblia diz que quando estava Jesus reunido, a Bíblia fala que aquela mulher chegou e pegou aquilo que ela tinha de mais precioso, aquilo que tinha de mais valor para ela. Ela quebrou aquele vaso e derramou na cabeça de Jesus. Ela jogou aquele perfume, e aquele perfume exalou e encheu toda a casa. E a Bíblia fala que ela se humilhou aos pés de Jesus e enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. Aleluia! Ela deu de melhor para Jesus naquele dia. E hoje o que você tem de melhor? Jesus deu a sua vida por ele. Jesus derramou o teu sangue na cruz do Calvário para te salvar, para te livrar do inferno. Deus enviou o seu único filho para morrer em seu favor. O que você tem para Ele aqui nesta noite? O que você vem trazer para Deus aqui nesta noite? Entregue a sua vida para Ele aqui nesta noite. Entregue os seus projetos para Ele. Entregue os seus sonhos para Ele. Entrega para Ele as suas dificuldades também, porque Ele vai resolver. Entrega para Ele em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Vou fazer uma breve oração. Adriana Moraes, pode cantar para nós? Vou fazer uma breve oração. Adriana Moraes vai cantar um último louvor, e eu vou ministrar aquilo que eu preguei aqui nesta noite. O Senhor vai tirar a sua humilhação. Você vai ver esta semana ainda. Você vai ver esta semana ainda. Vai ter milagre de Deus para você contar. Vai ter testemunho de Deus para a tua vida. A tua vida não será uma vida vazia. Vai ter testemunho de Deus para contar. Você vai receber o milagre.